Seja bem-vinda. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá, Mestre. lê a paginazinha aí que a Consuela, que chegou cheia de gás, de disposição. Só que o Jorge vai ler, porque meu óculos está ruim hoje. Não estou enxergando mais nada. Não, ele vai ler a paginazinha, pode deixar. Os domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu beneficiário não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo, Filemão, capítulo 1, versículo 14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsório. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Também vegetais e duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem posições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, o filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a esta fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento, para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraia. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal, de que dispõe para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemão, disse Paulo, mas nada quis dizer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também, o Divino Mestre, para conosco aqui e ali, propõe, de maneira direta ou indireta, ensinamentos e atitudes, edificações, serviços, mas espera sempre por nossa parte voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Manuel. Mestre, estamos aqui de novo, unidos, para estudar teus ensinamentos, mestre, para que possamos colocar em prática com o nosso caminhar, com nossos amigos, com aqueles que atravessam o nosso caminho, com os animais, com os nossos amores e também com nossos inimigos. Mestre Jesus, que durante esse estudo consigamos reter os teus ensinamentos e colocar em prática. Consigamos ter insights, que consigamos ouvir a tua voz em nossos corações. Que o teu caminhar aqui na Terra deixou tantos ensinamentos, tantas vírgulas, tantos pontos, e que se nós conseguirmos absorver um pouco dessas vírgulas, nosso caminho será muito mais fácil. Obrigada pela oportunidade. Te pedimos por todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Te pedimos por aqueles que vêm, que assistem depois e que pensam em Ti, Senhor. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Jorge. Bom, nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, mas antes eu quero falar uma coisinha. É uma errata de anos. Esse livro se chama Caminho da Luz. Todo mundo conhece.
No seu capítulo 2, tá lá um dos itens, é os antepassados do homem. Eu vou ler um pedacinho disso aqui, porque é onde está a errata. Depois eu vou explicar. Tá assim, o Emmanuel escreve, reportando, o Emmanuel não, o Chico, né? O Emmanuel dito, o Chico escreve, reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os precedentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Tá? A gente sempre fala que o Emmanuel fala que o macaco não desceu da árvore, né? Então, mas eu sempre falei que era o livro Consolador. Então, eu quero corrigir. Está em vários estudos nossos isso, né? Não tem como corrigir lá, mas a partir de hoje eu vou procurar não me enganar de novo, né? Não confundir. Tá logo no capítulo 2 do Caminho da Luz. Tá? Então, é isso aí. Não houve uma descida da árvore. Tá? Depois eu vou falar mais algumas coisas, mas é só isso que eu quero falar. Tá? Então, nós vamos para a pergunta 602 do livro do Espírito. Certo, dona Elisa? Isso. Somente. Contigo mesmo. Espera um minutinho ali. Um minutinho aqui. Eu estou com um sapatinho para esquentar o pé, mas está apertando. Para esquentar, não é para massacrar, né? Bom, vamos lá. Pergunta 602 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do capítulo 11, dos 3 reinos. Pergunta 602. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Não. Uma pergunta que Kardec está fazendo, né? No início do estudo da doutrina dos espíritos, a gente já ouviu isso várias vezes. Ele está fazendo aqui uma equiparação, não está equiparando um e outro. Os animais progridem como o homem. Como é que o homem progride? Como é que nós progredimos? É? Ninguém quer responder, não é? Estou pensando. Encarnando? Hein? Encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Também. Aí já é uma outra palavrinha que a gente usa para isso também. Mas veja bem, nós crescemos, progredimos, evoluímos pela nossa vontade. Não é isso? Isso que eu estava pensando para ver como é que eu ia arrumar a resposta. Não é isso? Nós escolhemos. Sim, Nós... educação, conhecimento, caráter, né? Isso tudo engendra o progresso, que é uma escolha pessoal. Tanto que tem gente que escolhe não seguir nesse caminho. Tem gente que escolhe, infelizmente, para o outro caminho, se dá mal. Mas progride também, devagar, mas progride. Sim. Então, o correto mesmo é não estagnar, não estacionar. A não ser em casos extremos, igual nós vimos aquele anãozinho lá do livro Ação e Reação, que reencarnou, né, com problemas mentais sérios, vivendo em outra vida e tal, mas estava estagnado ali porque, para ele, já é um progresso, é um grande progresso. A gente vai no Vicente Moretti, ver aqueles nossos irmãos lá, tudo com problemas, mas a gente pensa, puxa vida, né, o espírito aí está estacionado, não. O que eles recebem de nossas emissões de amor, né, quando nós vamos lá, nossas preces, nossas não, de todos que vão lá, né? E isso faz um bem tremendo ao espírito que está ali preso naquele corpo todo debilitado e vai, né? É um progresso, está progredindo. De uma forma ou de outra, está ajudando ele a futuramente, por vontade própria, por decisão própria. É o tal do livre-arbítrio. Não é isso? Nós temos essa capacidade. Decisão. Vontade, decisão. Né? Aí nós vamos procurar o quê? Vamos estudar, vamos procurar fazer o bem,
Vamos procurar andar de uma forma, né? O mais dentro, a prece da consultoria das vírgulas, dos pingos no is do Evangelho, né? A gente vai tentando por aí modificar, olha só, modificar, porque até então, como fala assim, oh meu Deus, tem um modo de falar antigo, quando a menina ia apresentar o noivo à mãe, que ela falava, isso aí não é... Eu esqueci, eu sei que era engraçado que falava, né? Não é flor que se cheira, tem outra coisa que fala, né? Quer dizer, nós não somos nenhum bambambãs, né, em termos de angelitude, mas nós podemos nos tornar anjos, vamos nos tornar. Aí já entra na outra palavra chamada determinismo nosso, dos homens. Mas algumas coisas são determinadas. Nascimento, desencarne, reencarnação. Nascimento, desencarne, reencarnação. Isso é determinado. Isso é misericórdia do Pai, que nos coloca sempre em condições de usarmos essa vontade, né, de atuarmos no nosso destino, com a ajuda dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, etc. Olha só, é outra coisa que a gente não se toca, né? A gente há um determinismo. Há outro determinismo, geralmente, né, em relação a essa questão física, vir com o corpo com algum gravamento, algum, né, tem gente que vem com problema na deficiente visual, deficiente mental, outro perde, né, vem parapilético, etc, etc. Quer dizer, aí a gente vai chamar de expiação. Mas por que essa expiação? O acaso? Aqueles ali vão nascer, né? Não é um acaso. Também foi a nossa vontade que, infelizmente, determinou que o melhor para nós nessa reencarnação que, né, quando a gente vem ou veio com algum problema, o melhor para a gente é isso aí. É a nossa necessidade do momento para quê? Justamente para nos cravar um pouco, para a gente pensar e ir para frente. Então, a misericórdia do Pai é enorme. É esse determinismo aí que há para a gente. Agora, o animal, essa pergunta aqui, que quando fala, olha só, que os animais progridem. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade. Não. Não, ou pela força das coisas. Essa força das coisas a gente pode colocar aí por determinismo, já é um determinismo bem diferente do nosso. Por quê? A gente vê, por exemplo, antigamente, né, os antigos, bem antigos mesmo, quando criava aquela ideia de deuses, né, nós, eu estou falando bem antigos, nós criávamos ideias de deuses e víamos deuses, né, animais, que cuidavam de animais, assim, com alguns resquícios de uma mediunidade ainda, né, bem no começo e tal, a gente classificava, né, essa questão aí de Ih, rapaz, eu estou confundindo a pergunta, desculpe, deixa para outra isso aí é da outra. Olha só. Tá, vamos voltar para o determinismo, né? Então, os animais... Bom, mas tem a ver. Os espíritos, há grupos espirituais que determinam como eles vão encarnar, reencarnar, né, como vão ser atendidos no plano espiritual. Bom, voltando então, os antigos viam, né, e achavam que eram deuses. Eram deuses. Né? Não eram deuses, eram espíritos que eram responsáveis justamente para esse lance dos animais. E isso existe, e sempre existirá nesse planeta. Em Júpiter, que está bem mais avançado que nós, existe. Então, é uma coisa que sempre haverá. Porque, conforme nós já falamos aqui, os animais serão sempre animais. Aquele princípio que saiu lá do mineral, passou pelo vegetal, está no animal, veja bem, é ele que vai utilizando as formas necessárias e vai progredindo. Quando a gente fala os animais progridem, não é
o elefante vai virar cabra, o jabuti vai virar gavião, não é nada disso. Aquele princípio espiritual é que progride. Tá? Mas aquele princípio espiritual ainda, né, entre aspas, pobrezinho, com poucas qualidades que eu falo, não é bem qualidade, digamos assim, com pouca sabedoria, pouco conhecimento, ele precisa o tempo todo de que aqueles que os guiam determinem o que é melhor para eles. Então, os animais, conforme vai falar aqui, não usam da vontade, vão pelo determinismo que eles necessitam. O que eles usam quando estão aqui entre nós? É uma coisa chamada instinto. Esse instinto, ele sempre segue também uma linha. Todos os animais agem da mesma forma. Por exemplo, quem ensinou o cachorro a nadar, gente? A gente pega um filhotinho de cachorro que já está andando, joga dentro d'água para ver, vai nadar, vai embora. Então, são instintos que ajudam, que os espíritos, assim, tipo, quando bolaram eles, né, botaram ali, para eles também, né, de uma certa forma, começarem assim muito lentamente, que a evolução do animal é muito lenta, muito lenta. Digamos que são assim programas de computador, esses instintos, que é o que vão levar eles para frente, é que vão ajudá-los, né? Na caminhada. Algumas coisas eles vão fazer por conta própria, né? Essa do nadar mesmo. Não vai nenhum espírito lá, tem que fazer assim com a patinha, nada disso. Então, o determinismo, conforme fala, determinismo é que faz momentaneamente a evolução deles, até eles chegarem, desculpa, ao hominal. Quando chega ao hominal, vem a razão, o raciocínio, o poder de decisão, a vontade, aí sim, caramba, a determinação passa a ser outra. É mais sobre isso, nascer, renascer, desencarnar, etc. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe. Nossa. Ninguém fala nada? Acho que está todo mundo admirado com a tosse. Não, eu estou pensando. Né? Ninguém fala nada aí para ajudar? Esse determinismo que você está falando é do animal ou é Sim. colocado a ele para ele evoluir? Por exemplo, o animalzinho que nasce com um problema na patinha, né? Sim. Alguns são adotados e são ajudados e conseguem seguir a vida, outros não. Mas aí não depende dele esse determinismo, né? Porque esse que é adotado, ele tem muito mais chance de evoluir, muito mais, como é que eu vou te dizer? Oportunidade mesmo de evolução com a ajuda do ser humano, né? Os outros não, os outros já até são maltratados e mortos antes de conseguir aprender a dar, até se alimentar, qualquer coisa parecida, se tivessem as patas traseiras. Então, como é que ele pode evoluir se ele não foi, entendeu? Aquele que não Estou é entendendo. adotado, você entendeu? Já que não depende só dele, né? Ele não tem essa escolha, ele não tem esse livre-arbítrio, ele não tem essa vontade que é dada para a gente, quando a gente nasce, por exemplo, com essa deficiência de evolução, de criar essa vontade, mesmo com essa deficiência, ter uma evolução. Eles não. Como é que eles vão evoluir nascendo desse jeito? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando um animal nasce com algum defeito, esse defeito é genético. Algo causou esse defeito. Tá? O defeito não é o acaso. Né? Pode ser do próprio... Quem sabe? Vamos falar, então, já que você falou que alguns não vão ser, né, não vão ser tratados, bem tratados, etc., infelizmente, né, que não vão ter quem cuide, quem adote. Eu gosto de falar de cachorro,
porque eu convivo muito com cachorro. Onde eu chego é uma festa. Os cachorros parecem que me conhecem. Onde eu vou, que eu chego. Eu fui ontem lá em Conceição de Macabu, numa fazenda. Tá, foi onde eu tirei até uns retratos de uns helicópteros, uma escola de aviação, ao lado de onde eu fui. Eu tirei o retrato no helicóptero. Cansei de andar de automóvel, né? E quando eu cheguei lá, tinha uns 5 cachorros. Eu fiquei lá de 11h30, ou não, 10h30 da manhã até as 2 e pouco da tarde. Quando eu saí, os cachorros já estavam chorando ao redor do carro. Olha só como é que são as coisas. Por isso que eu gosto de falar de cachorro. Esses cachorros que vivem na rua, mesmo que alguém dê comida e tal, as fêmeas cruzam com um, com o outro. E a gente sabe que, infelizmente, na rua eles comem comidas com problema, a água que eles bebem estão com problema. Então, geralmente, tá? Geralmente não, pode causar, tá, esse problema na genética desses animais. Porque não é expiação, não há aprovação aí. E, geralmente, quando isso acontece, logicamente que, conforme nós estamos falando, tem os espíritos guardiões. E nós sabemos, e nós já ouvimos falar isso, e os espíritos também falam, que essa questão do animal, né, quando ele desencarna, e forma violenta, principalmente, né, ele está dando um passinho mais rápido no seu progresso. Ele não está jogado, largado. Para nós, aparentemente, está. Tá? Mas isso aí tem os espíritos protetores deles, que estão cuidando dele. Tá? A gente vê essa questão aí da matança de animais para comer, né? O frango, o boi, etc. De uma certa forma, os espíritos nos falam isso, que nós estamos adiantando apesar de ser algo bem bárbaro nosso, né? E o Emmanuel fala, comendo as vísceras de nossos irmãos, é coisa, né? Infelizmente também estou nessa ainda, mas esses desencarnes dele, esses sofrimentos para ele servem, tá? Servem. Serve para, de alguma forma, ou ativar algum talentozinho que ele já está, né? Ou esse sofrimento, algo vai ficar no seu psiquismo. Ele já tem um psiquismo. O psiquismo nos acompanha desde a criação. A pergunta até 621 pergunta onde estão as leis de Deus, né? Gravadas na consciência, onde estão gravadas nas consciências. É coisa nossa, nós nascemos com isso. Tá? Então, Conselho, o que é aparente sofrimento, realmente é um sofrimento físico, né? Mas para o espírito não é ruim, para o princípio espiritual não é ruim, tá? Porque ruim é para nós. Porque para nós é corrigenda, é resgate, aí é diferente. E por que é ruim para nós? Porque nós chegamos a um ponto, às vezes, de sermos, né, entrar nesse processo expiatório, por quê? Erramos demais, vacilamos demais, precisamos de um basta, um chega. Para nós é ruim. Para os animais podemos ter certeza. Lógico, ninguém quer sentir dor, né? Que é igual ser atropelado, levar um chute. Né? Outra coisa terrível com os animais, mesmo os perfeitinhos, né? Vai atravessar a rua, vê um maluco lá e deixa dar um tempinho para ele passar, tem uma paciência, não. Ou então eu vejo muito na estrada. Na estrada não dá tempo de fazer isso. O cara vem a 100 por hora, repente surge um animal na frente, não tem como ele parar. Não pode causar um acidente muito sério até. Né? Então, Consuelo, é isso aí, coisas do nosso planeta, tá? Provas e expiações. Apesar que eles não estão nem em provas nem expiações, mas o planeta, assim como Jesus, olha, Jesus não precisava passar por nada que passou aqui entre nós, mas o planeta, né, o clima, a psicosfera do planeta, acontece essas coisas. Eu tenho certeza que lá em Júpiter não tem isso. Ok? Ok. É porque parece que é uma diferença, né? Os que são adotados, lógico, também para ajudar eu entendo até porque assim o ser humano com o animal evolui Olha também junto só, com ele, né? quem melhor está usando o afeto, o amor, de início, quem é? Aquele que o adota. Então, está Claro. também trabalhando isso. Olha só, o papel aí do animal também. Né? Eu acho que o ser humano ele ganha muito mais, né? Eu acho que ele evolui
muito mais com o animal do lado, né? Aprendendo, né? A, a respeitar, primeiro a respeitar, né? Depois a amar, né? Um serzinho que depende tanto dele, né? Aqueles que tratam bem, né? Porque também tem aqueles que pegam o animal e tratam o animal como animal mesmo, né? Que trata o ser humano como animal mesmo, É, né? imagine o bicho, né? Cada história que a gente escuta por aí que é absurda, Posso, mas posso falar uma coisinha aqui? Esse livro aqui, ó, por um acaso, olha só, eu estava procurando uma coisa, eu tenho esse livro aqui há anos, eu não me lembro bem o que eu li nele, tá? Né? E a Margareth chegou para mim, agora você não está procurando aquele livro Animais Nossos Irmãos, não? Eu disse, olha, não era ele não, mas já que você me lembrou, eu fui ali e achei. Olha só o que é que fala aqui os pensadores, né? O Victor Hugo. A proteção aos animais faz parte da moral e da cultura dos povos. Tá? Tá vendo só essa questão como é séria? Isso aqui é da Humboldt. Humboldt, acho que foi pintor esse cara, não é isso? A Elisa que conhece, é isso mesmo, Elisa? Não. Não? Não estou lembrando desse nome, não. Bom, vamos lá. A civilização de um povo se avalia pela forma que se trata os animais. Os grandes pensadores, né? Charles Darwin, teoria da evolução, né? Da origem das espécies. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Né? Lamartine, entre a brutalidade para com o animal e a crueldade para com o homem, só há uma diferença: a vítima. Então, hein? é verdade, é verdade. É o mal de qualquer forma, né? É o mal de qualquer Isso que forma. eu ia colocar, porque o homem trata os animais como animais, não, ele trata os animais como inferiores e menores, em quem ele pode agir desta maneira, porque se fosse um dinossauro, ele jamais faria Jamais isso, entendeu? Um urso, não precisa de um urso. Vai lá dar um abraço no urso, Entendeu? puxou Ele de orelha não, no urso. ele ainda mata o urso, mas quando o dinossauro aparece, ele não vai querer matar o dinossauro, ele vai querer correr do dinossauro, entendeu? É aquela velha eu, resposta, né? Por que você faz isso? Porque eu posso, né? porque é bicho. Então eu acho assim, bichos nós também somos bichos. Não é só porque a gente tem inteligência que a gente deixou Nós de ser somos animal, animais, entendeu? mamíferos. Você vê, ainda Né? tem gente que uma gata tem uma ninhada de gatinhos, ou o cachorro a cadela tem uma ninhada de cachorrinhos, afoga os bichinhos, Sem necessidade, né? Larga em entendeu? outro lugar, bota em outro Então vai, lugar, Jorge, sei lá. valeu. Boa noite. Tem gente que aborta os filhinhos, tem gente que mata os filhinhos dos outros, entendeu? É assim. Estamos Deixa eu bem ver mais assim. um pouquinho. Deixa um pouquinho que vocês vão ver que coisa interessante aqui. Marquês de Maricá. Ninguém se pode queixar da falta de um amigo, podendo ter um cão. É o melhor amigo, né? É o único que você dá uma palmada e ainda vem te pedir desculpa. É interessante, né? Parece que ele não sabe onde ele errou, ele quer saber, mas está te perdoando da mesma forma. É uma coisa, né? Tolstói. Falai aos animais em lugar de lhes bater. Nós estamos falando só de grandes gênios da humanidade, né? Abraham Lincoln. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. Essa aí é forte. Bem Falou em forte. religião, bem forte. Né? Graças a Deus, o Espiritismo chama muita atenção em relação a isso. Né? O Espiritismo nos mostra o respeito que nós devemos ter não só aos animais, as pedras e os vegetais. Todos nós partimos do mesmo princípio, né? Passamos por lá também, né? Por que o sofrimento dos animais me comove tanto? Resposta: porque fazem parte da mesma comunidade a que pertenço, da mesma forma que meus próprios semelhantes. Emile Zola. Né? Agora, aquele doutor Albert Schweitzer. Né?
O erro da ética até o momento tem sido a crença de que só deva aplicar-se em relação. Peraí, o erro da ética até o momento tem sido a crença que só deva aplicar-se em relação aos homens, ou seja, agora que eu entendi, a ética só em relação aos homens e os animais. Tá? Por isso que as nossas leis não protegem tantos animais. A gente vê que a proteção geralmente são grupos, né, que estão. Agora está saindo algumas leis, né? Graças a Deus também, mas essa relação da ética aí, né? Que é uma coisa abrangente, que qualquer cidadão do bem, cidadão comum, conhece bem essa palavra, né? Pode falar, professor. Não, eu fico achando, por exemplo, como você falou de algumas culturas, você vê, por exemplo, na Holanda não existe animal de rua, animal abandonado, porque se você comprar um animal, você tem uma taxa para pagar por isso. Entendeu? E as pessoas que vendem o animal, elas têm que dar conta disso, não é aquelas matrizes horríveis que você vê quando tem venda de animal, a matriz é toda doente, toda, né, abusada, né? Só para virar. Não é assim, as coisas são. Eu acho que tem muito disso, a pessoa ser de acordo com a tua moralidade, a tua educação, né, as coisas vão melhorando, que é uma coisa que nunca iria acontecer aqui, né? Quem é que vai se preocupar com um cara que está vendendo cachorro e a matriz está horrível? De vez em quando aparece uma coisa aí ou outra, né, que apreende, aparece na televisão, mas na realidade a gente sabe que se não se preocupam nem com criança abandonada, vai se preocupar com bicho? A gente sabe que isso não é verdade, né? Essa questão da ética que A pessoa não tem ética, não é moral, né? Não tem moral, né? Consegue fazer isso com um bicho, ver o bicho sofrendo, ver a matriz sofrendo daquele jeito, né? Que ela não aguenta mais dar à luz, né? E continua, e continua, e continua. Quer dizer, a gente não tem uma moral, né? E a pessoa que compra sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Vem com essa história, eu não sabia. Sabia, porque se fala o tempo todo, não compra, adota, a matriz é maltratada. Se você for comprar, vai olhar a matriz, né? Pede para ver. Né? Pagar 3 mil, 5 mil num cachorro, com uma matriz toda. Sim, você falou muito, muito bem. Essa questão de matriz, o que acontece? Aí uma pessoa compra um cachorro desse caro, com raça, e vai querer procriar com uma outra raça. Aí vem também problemas genéticos, tá? Que nós sabemos que essas matrizes, né, até chegar nela, há muito, né, um trabalho enorme aí desses criadores, né? A gente vê os cachorros criados, entre aspas, né? O Poodle, o Doberman, né? O pastor alemão, esse Pitbull e tantos outros aí, né? E há essa tentativa que às vezes, né, os homens, nós fazemos, né? Misturar a raça, tal, também causa problema. Pode não causar até naqueles filhotes, mas lá no futuro, mais à frente, também pode causar. E você vê que quanto mais puro o animal, né? Quanto mais o animal, você comprar um cachorro de raça mais puro, mais predisposição você tem aquele animal carregar com ele doença. Por quê? Porque ele tem o filho com a mãe, com o irmão, entendeu? Não há uma mistura daquilo ali. É sempre os irmãos se reproduzindo com a mãe e tudo. São doentes. Você vê muito bicho com câncer, né? Exato, esses problemas aí que vão acontecendo devido a isso, devido a nós. Não temos o cuidado, não estudamos. E como é que eu vou me meter a fazer uma coisa se antes tem uma base, né? Nessa viagem que eu fiz, foi um cara comigo que o cara cria abelha. Gente, aprendi muita coisa sobre abelha, viu? Não é brincadeira, não. Eu nem sabia que existia abelha com ferrão, abelha sem ferrão, a jataí, a uruçu, não sei o que, nordestina, olha, a africana. Foram 6 horas, 3 para ir, 3 para voltar falando sobre a abelha, vocês imaginam. Você aprendeu bastante, né? E eu vi o cuidado que o cara tem com as abelhas.
Entendeu? Isso que eu achei interessante. Eu acho que ele tem mais cuidado com a abelha que com a família. Eu achei muito interessante. Então, é isso aí que falta muito ao ser humano. Às vezes por causa de dinheiro, ou então quer se desfazer, sei lá, fazer mistura. Mas vamos lá. Elisa, a dona Luz, né, colocou aí que não está conseguindo entrar. Mas também já está quase Eu acabando, né? esqueci meu celular na cozinha, cara. Pois é, ela está tentando entrar, não está conseguindo. Eu aqui sou só no celular mesmo, não tenho como Eu não chamar tenho nem aqui. como chamar. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Agora que eu vi isso também, né, eu estava aqui. Mas isso já aconteceu comigo também. Sabe quando eu consegui entrar, eu cliquei em cima daquele negocinho que você coloca O do link. Skype. O link. Aquele link, aí eu cliquei ali em cima, porque no Skype eu não estava conseguindo entrar, não. Mas o importante é o link mesmo. Em cima do link logo, direto. Clicar em cima do link. Aí entra direto. Chamar ela, mas não adianta. Se ela não está conseguindo entrar, eu posso chamar que ela não vai conseguir. Tem que botar isso aí. Se você conseguir escrever, aperte, bota o dedo no link. Que aí ela vai. Né? Bom, 602, já falta ler a resposta, né, Elisa? Isso. Vamos ver, 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Resposta. Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Bom, está bem entendida essa resposta, né? Ou seja, eles não têm o livre-arbítrio, não raciocínio ainda, não tem assim, essa determinação, vontade própria, né? A vontade própria, a determinação própria. Por isso que eles não estão também sujeitos à expiação, que foi o que a Consuelo perguntou sobre essa questão do sofrimento, nascer com problemas, né? Como diz o doutor Bezerra, o Jesus está no leme. Há os motivos que aqueles animais vão nascer com algum problema de alguma forma, mas para nos chamar a atenção. Isso pode ter certeza. Para mexer com o nosso coração, né? Que anda muito endurecido. 2000 anos se passaram, e eu me lembro daquela pergunta a respeito do divórcio, que pergunta a Jesus, né? E Jesus fala: Moisés concedeu o divórcio a vocês por causa da dureza de vossos corações. Né? Está lá. Então, é um assunto diferente, mas a resposta, essa dureza de corações, vale para muita coisa. Muita coisa mesmo. Bom, está bem entendido a 602, gente? Tá legal? Então vamos lá. Então vamos lá, 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? O único mundo superior que a gente tem notícia qual é, assim, que tem animais? Né? Revista Espírita, 1858, Júpiter, não é isso? Nós já lemos aqui, né, Elisa? É o único lugar que a gente tem noção. Mas, pelo que nós sabemos, os animais são animais. Não importa que estão no mundo mais elevado, mas eles ainda são animais, tá? Então a gente tem que pensar sempre isso. Eles não chegaram à faixa hominal. E o fato de eles estarem em Júpiter como animais não significa que nesse elo aí que eu não entendo, nem me pergunto, e nem os espíritos esclareceram para a gente, porque realmente nós não temos condições de compreender isso, né? Esse elo perdido aí, que quando aquele princípio espiritual for ser homem, eu não acredito que eles vá conseguir essa reencarnação ou reencarnação como homens em Júpiter. Seria fugir da lógica. Por quê? Que né, seria esses espirituais virando o espírito, né, o Lé maiúsculo? O que eles fizeram
para já ter condições de morar num lugar onde o mal não existe, né? Onde já assim, uma forma diferente de se conhecer, de estar mais próximo a Deus, digamos assim, de uma forma diferente de se ver, né? Conhecer, ver o divino, né? Ter uma noção do divino bem diferente. Quando a gente pega aquele livro da Dona Maria João de Deus, né, que ela vem trazendo, que ela ganhou uma viagem para Saturno, né? E Marte, se não me engano, Cartas de ela uma vem morta. Cartas de uma Morta, isso. Ela vem falando de quê? Ela vem falando lá, né? O pessoal se reúne em determinado horário, a oração coletiva. Já imaginou um dia que nosso planeta se reunir para uma oração coletiva? Nossa. Nós temos um exemplo na nossa doutrina, não tem? Alguém se lembra do exemplo? Um livro do André Luiz? Nosso lar, né? Todo dia, às Mas 18 aí é horas. a vida espiritual, né? É outra coisa, né? Então, mas É eu estou outro falando. patamar. Não, mas veja bem, o Consuelo, eu estou falando nós mesmos, reencarnados, né? Porque o nosso lar não era assim. O nosso lar tinha muitos problemas. Até que um dia veio lá um governador que não é o atual, foi o outro, que mudou tudo. Ensinou o pessoal, botou um curso para aprender essa alimentação como espírito. Eles queriam bacalhau, vinhozinho português, né, o dão, né, etc. Né, o azulejo, periquito, olha, cheio de vinho aí português. E aquele governador da época, né, fez um curso para todos eles, começaram a viver como espíritos. E depois, mais à frente, os líderes falam para o André Luiz, para ver essa paz que tem aqui, esse nível vibracional, né, elevado, nós fizemos um acordo. Ninguém aqui pensar no mal. Tanto para isso que existem aquelas câmeras de retificação. Elas estão em nosso lar, mas numa dimensão abaixo. Quando o André Luiz vai para lá, ele desce uma vasta escadaria para chegar lá, não é isso? Então, é uma passagem, né, de dimensão, né? Tem a ponte lá do Volteio do Dr. Bezerra, tem essa escadaria que o André Luiz desce, né? Desce, ainda tem a palavra do desce uma vasta escadaria. Eu fiquei até preocupado, se eu for descer essa escadaria escorregada, deve ser comprida pra caramba, né? Morre de novo. Então, a gente tem que compreender isso. No mundo mesmo superior, animal é animal. Não estamos desfazendo deles, nem falando mal, nada disso, não. Não é crítica nem não, mas é animal. Ele ainda vai precisar passar por tudo que nós estamos passando. O Consuelo, se eu soubesse disso, eu tinha continuado sendo animal, viu? Cachorrão mesmo, né? O Doberman lá, o Pitbull. Cachorrão de madame ainda por cima, né? Cachorrão de madame. Eu queria... Porque se eu soubesse que o negócio era assim, eu acho que a vida de cachorro está melhor, né? Principalmente de madame, né? E a pergunta é essa: conhecem a Deus? Poxa, nós não sabemos nem quando nós vamos um dia ter um. Não é conhecer a Deus, não, conhecer a Jesus mesmo, conhecer algum grande espírito aí, algum arcanjo, algum avatar, sei lá, né? Nem sabe, não temos nem noção. Né? Um negócio muito longo, uma caminhada muito longa. Né? Aquele negócio que nós falamos qual foi o estudo? A erraticidade, né? Nós falamos essa semana passada, né? Sobre a erraticidade, né? A gente sair da erraticidade, ter uma caminhada, isso para chegar ao que é espírito puro. Não é anjo, arcanjo, sei lá o que mais não, né? Arconte, tem uns nomes aí que vão arrumando aí, que eu fico só olhando, né? Alguém que querem falar alguma coisa? Elisa, Consuelo? Ninguém fala nada, gente, só eu. É aqui que eu ia falar dessa questão, né? Dos animais, né? Para eles, essa é a próxima pergunta, né? Não, essa é a resposta. Para eles, nós somos deuses.
Falta muita compreensão para eles ver algo além. Ver algo além. Nós somos Deus. É a resposta que está dando aqui, né? Eles não têm uma noção, assim como nós, estava falando na outra pergunta que servia para essa, né? Assim como nós, quando víamos os espíritos antigamente, né? Aquela mediunidade ainda bem, né? Mas via aqueles... aí vem na Bíblia os anjos, os não sei o quê, são mensageiros na realidade, quando a gente lê a palavra anjo na Bíblia, não é necessariamente um espírito super evoluído, não. Tá? Que a palavra anjo, né? Ela significa, ela é do latim, lá na Bíblia eu não me lembro qual é o nome hebraico, mas significa mensageiros de Deus, do divino, né? E o que é que nós considerávamos? Deuses. Aí nas mitologias, né? De acordo com o que eles iam vendo, iam criando as suas mitologias. Né? A mitologia tem lá a nórdica, né? A celta, a romana, a grega, os seus deuses. Os montes de deuses. Tá? Assim deve ser, acredito eu, os animais em relação a nós. Quando os espíritos falam para eles, vocês são deuses. Eles devem nos ver como algo... Os gatinhos da Consuelo, quando olha para Consuelo, né? Né? A Eles Aninha, olham para quando mim e vê olha... um saco de ração. É bem assim, um saco de biscoito. É. E isso quando olha assim, meio de rabo de olho, assim, que vê que você está com alguma coisa estranha na mão, vem ela me cutucar, né? Com a injeção, né? Ainda tem isso também, né? Eu quero um sachêzinho, quero um sachê, quero um sachê. É. Então, minha deusa, o meu sachê, né? Quer dizer, não, já vai ser o prêmio dos deuses, né? Então, é isso aí, essa questão de ser no mundo superior, no inferior, todos nós, em lugar nenhum do universo, as leis se modificam, as leis são únicas. As leis dos homens, não, que são de acordo com o nosso estado evolutivo, nosso estado de, não, a nossa condição moral. Agora, a de Deus é única. Qualquer lugar do universo, ou multiversos, né? Multiversos é a mesma, certo? Ninguém fala nada, hoje eu estou falando pra caramba. Então vamos lá, Liz? Vai lá. Pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. É interessante, né? Nós somos deuses, viu? Como nós agora aqui. Só que deuses com um Dzão minúsculo. É verdade. Isso nos Somos representa, esse Deus deuses. aí. Já viu? Que esse Deus aí não está com essa bola muito cheia, não, viu, gente? Está meio murcha aí essa bola. Mas é o que nós conseguimos chegar, foi esse ponto aí, que já é grande coisa. A gente fica imaginando essa questão de evolução, né? Poxa vida, a gente está estudando isso aí, quantos milhões ou bilhões de anos para chegar a um minal? É muita coisa. E quando a gente chega aqui, fica fazendo besteira. É isso que eu não compreendo em mim. Eu mesmo me olho no espelho. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim para cá, não é para fazer isso, é para fazer aquilo. Né? Aquela questão do Paulo, né? Tudo posso, mas nada me convém. Né? Nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Estamos meio estacionados aí nisso aí. Temos que sair disso, né? Bom, já leu a resposta, Elisa? Já. Já, né? Então vamos para 604, né? Não sei se vai dar tempo, não, porque é grande, mas como ainda falta 7 minutos. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores. São sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perfeitamente destinados à inferioridade, Olha só que. Né? o que parece em desacordo com a unidade
de vistas e de progresso que todas as obras revelam? Bom, essa perguntinha aqui é meu, só comentar um pouco hoje que ela, né, a resposta dela está muito grande. Olha só, Kardec aqui se tocou. Olha só, pela pergunta, né? Que os animais, mesmo os aperfeiçoados, que é aquela questão da revista espírita, na revista espírita, quando eles falam que os animais lá conseguem fazer trabalhos manuais, né? Trabalhos dos homens, né? Nós até brincamos, né, que o macaco seria o pedreiro, já imaginou? O macaco cheio de macaquice fazendo uma parede não deve sair muito bom serviço, mas lá dizem que é, né? Então, ele fala aqui, né, são sempre inferiores ao homem. Quer dizer, a pergunta de cima definiu bem isso. Qualquer lugar, animal é animal, pedra é pedra, vegetal é vegetal, e mais alguns reinos que tem aí, por aí, para lá ou para cá, que nós não conhecemos. Podemos falar, né, do elemental, né? Cada um, essa escala de evolutiva, tá? Ela não foge de um mesmo padrão. Todo mundo vai ter que, todos, né, os princípios espirituais, mônadas, seja lá o que for, vão ter que passar por isso aí. Não tem como pular. Também tem uma vantagem. Também não tem como voltar, né? O espírito não retrograda. Nós temos a pergunta 118, eu acho, do Livro dos Espíritos, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui rapidinho. Eu falei na 156, depois na 59, 114. Aqui. 118 mesmo. Pode o espírito degenerar, né? Pode permanecer ao final da resposta estacionário, mas não retrograda, né? 118 mesmo. Então, nós já sabemos dessa condição. Há uma linha evolutiva, pode se estacionar, mas mesmo estacionar sempre está pegando alguma coisa, né? Está aprendendo alguma coisa de uma forma ou de outra, algo está chegando a esse espírito, ou princípio espiritual, mas graças a Deus, né, ninguém volta para a pedra. Não deve ser muito bom viver como pedra, não, né? No sol e na chuva, Deus me livre. Né? Então, Kardec já chegou a essa conclusão. Mas como ele fala que os animais, né, estamos falando de Júpiter, né? Se eles já têm um pouco mais de inteligência que os animais normais, a pergunta dele aqui, por que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? É Kardec cutucando. Logicamente, ele já tinha entendido dessa questão da evolução, né? Com toda certeza. Mas ele tem que perguntar, que é para ver os espíritos nos trazer mais material para nossos estudos, para a gente aprender mais sobre, né, a nossa questão de nós espíritos. O que parece em desacordo com a unidade de vista de progresso que todas as suas obras revelam. Kardec está querendo dar um nó nessa pergunta aí. Se os espíritos lá já têm para fazer um trabalho mais doméstico, que eles falam lá no livro na Revista Espírita, né, que aquele tanto o Moza como aquele Bernardo de Oliceio, acho que eles falam, vocês vão ficar estacionados por aí e tal, como é que é isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa da pergunta? Mas ele mesmo já afirmou antes, né? Animais, sempre animais. Aí mesmo a resposta tem muito a ver com aquela pergunta 540 que nós já lemos, né? Porque essa questão evolutiva que a gente não compreende. Mas eu estava pensando, são 6h24, 8h28. Vamos deixar isso para a semana que vem, voltar essa pergunta? Tá. E a resposta é longa. Inclusive tem letra A, né? Semana que vem é dia... Nem sei, acho que é 4 de setembro, né? É.
O senhor não fala mais nada? Uhum.